na sua arbitragem, que verdadeiramente, mas aqui nos bastidores, a gente justamente registrando o que poderia acontecer, digamos, de conflito com algum jogador. Tem uma reportagem aí nas redes sociais que teve uma grande confusão, J. Bahia, Sim. com um dos atletas que possivelmente você se envolveu. Explica para a gente aí, para o ouvinte aí, o que houve aí numa partida do futsal, onde você teria se envolvido numa pequena confusão com algum atleta ou goleiro, alguma coisa assim, você se recorda, não? Sim, eu lembro. Opa! Eu lembro foi em 2000, foi na época da pandemia, 2021. Isso. Lá no Vale do Gavião, nós estávamos numa competição de campeonato piauiense e eu era o árbitro principal do jogo. Eu estava atuando e o goleiro da equipe, até no banco se encontrava, e eu o expulsei por ele ter dito um palavrão com o companheiro que estava do outro lado após a marcação de uma irregularidade por parte da equipe dele. E eu, como me encontrava próximo, o expulsei da quadra. Ao terminar o jogo, ele veio, adentrou a quadra de jogo e veio até onde eu estava, que eu já me encontrava próximo à mesa. E lá ele começou a gesticular, a falar, e por final meteu o dedo na minha cara, né? Chegou, jogou o dedo na minha cara e eu baixei a mão dele. Quando eu baixei a mão dele, ele partiu para me agredir, e eu estava lá na presença de várias pessoas que presenciaram o fato, e um deles, que estava do meu lado, era o meu filho também, que era arte de futsal. É arte de futsal, né? E aí, quando eu parti para me defender dele, das tentativas de agressão, esse rapaz tentou me agredir. E começamos a degladiarmos lá, né? Mas não chegou assim, eu nem o atingi, nem ele atingiu a minha pessoa. Não teve, porque as pessoas se separaram logo, mas houve esse problema lá com esse jogador na época. Ainda no meio da pandemia. Sim, na época de 2021, na pandemia. É verdade, então é isso. Então, esclarecendo aqui, porque o resenha de boleiro também tem essas particularidades, meu amigo J. Bahia. É verdade, eu gostaria de saber, porque quem não conhece o Afonso Amorim, qual a tua altura? Eu tenho 1,68 m. Espera aí, eu quero chegar justamente aí. O Afonso Amorim tem 1,68 m, lógico que ele, né, magrinho, biotipo, tal, magro, tudo, a profissão permite. Mas tem jogador, defensor, tem jogador aí de quase 2 metros de altura, zagueirão, aquele guarda-roupa, que só sabe espanar, sem categoria alguma. Algum jogador desse tipo já chegou para ti e disse, baixinho, tu presta atenção. E aqui está eu. Mais assim, Afonso, tipo no peito, assim. Olha, eu vou bater aqui e você não diz nada. Tem esse tipo de coisa? Não, acontece o seguinte. Eles tentam, né? Mas aí se você demonstrar que naquele momento você foi fraco, eles vão para cima. O jogador de futebol, ele te testa. Primeiro ele vai te testar. Ele não vai de uma vez, não, ele não vai. Se você recuar, aí ele vai para cima. Se você não recuar, realmente eles temem. Eu apitei vários jogos de zagueiros. O Carlão de Parnaíba, lembra do Carlão? Carlão, sim. Tinha o maior respeito por mim. Por quê? Porque eu sabia tratá-los também com respeito. E no momento de agir, Eridon também do Parnaíba. Eridon, vi só nome moço, quente, né? era. Gilmar Bahia, porque é pequenininho, mas é danado, Gilmar Bahia. Sempre me respeitaram. Totonho, que era um jogador, meia, mas né? Também sempre me respeitou. Mas eram jogadores que era língua ou beiço, né? Entendeu? Então eles eram, de certa forma, eu aprendi com um ato muito folclórico, o Emílio Porto. O Emílio já esteve aqui, bateu papo. O Emílio, ele dizia o seguinte, diz que chegava no jogo e, por exemplo, ele ia apitar um jogo em São Luís, chegava lá um jogo do Sampaio, por exemplo, aí ele procurava do árbitro local, que geralmente o árbitro local dá aquela assistência, né? Quem são os jogadores aqui que são maldosos, quem são os jogadores que não querem jogar bola, que tem que intimidar os árbitros. Aí ele já sabia, então na primeira de Copa ele já deixava logo a marca dele. E eu segui nessa linha também. Na primeira de Copa... Fazia pesquisa, ver quem era o mais apresentado, independente do seu biotipo. Isso. Porque o Dias Pereira,
O Dias Pereira, que ele parece que quebrou o recorde, 30, 40 segundos ele já foi expulso. O Dias Pereira é um jogador assim. Eu não apitei ele como profissional, mas apitei dele como amador. Lá no Saci tinha um campeonato. Ele foi expulso de lá também do campeonato. Lá no Saci tinha um campeonato muito, muito famoso, lá no campo do Saci, do lado do campo do lado do hospital. Sim, sim. Então sim. lá só jogavam ex-profissionais, as equipes lá eram muito boas. E quem atuava lá eram os árbitros da federação. Na época, o coordenador lá era Eduardo Pereira, que foi preparador físico do Teve Flamengo, aqui com nós, Eduardo River. Pereira, o pai do Felipe. Pronto. Aí ele levava para lá os árbitros da federação. E aí, uma vez lá, eu apitando o jogo do Dias Pereira, na primeira de Copa, não teve nem o que discutir. Coloquei ele para fora, né? Mas também ele não reagiu, né? Não sabia do que de foi. Boa, né? Agora, tinham jogadores que, embora fossem maldosos dentro de campo, não aceitavam a expulsão e partiam para cima da arbitragem. Né? Algum já aconteceu contigo? Sim, algumas vezes aconteceu comigo. Cita uns dois aí, que já passou faz muito tempo, né? Roberval, lembra do Roberval que jogava em Picos? Sim, Roberval. Roberval foi um deles, né? Foi um deles. O Eridon, mas no início, mas depois ele passou a me conhecer, aí ele já recuou, entendeu? Piripiri tem uns caras que gostam de bater, lá do 4 de julho, né? Lá tinha um... Falar nisso, eu quero até mandar um abraço pro meu grande amigo Paulo Rossi, aguardando ele por aqui também. Gente muito zagueiro, boa, Paulo gente Rossi. boa, meu amigo de ponta, o Paulo. E a pressão é maior no interior, né? Sim. As cidades como Picos, Parnaíba, a própria Piripiri também, né? Floriano no início, quando